Olá, tudo bem? Aqui é Tadeu Batista do seu canal Relacionamento e Dicas. Nós vamos começar uma nova série denominada Escola do Namoro. É isso aí, vamos voltar às nossas origens. O pessoal estava pedindo os conselhos, as dicas, né? Para manter o relacionamento bacana, aquecido, duradouro, forte. Então nós vamos voltar às nossas origens e vamos fazer uma série, né, de vídeos falando sobre o namoro, né? Desde o início até chegar, né, ali às portas do noivado, mas um noivado bacana, consciente e consistente. Vocês estão preparados? Antes de mais nada, não esqueçam de dar o like, aquele joinha que é muito precioso. Se você não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal e depois, lógico, compartilhe esse vídeo, que isso é muito importante. Ok? Are you ready? Preparados? Vamos lá! Muito bem, nós vamos começar como primeiro tópico falando sobre a diferença da idade do namoro. Claro, uma diferença muito alta, naturalmente, né? Nós vamos começar esse assunto hoje e vamos nos estendendo nos próximos vídeos. Antes de mais nada, para você acha que uma diferença muito grande, né, entre as pessoas envolvidas num relacionamento faz diferença? Importa? Prejudica? É bacana? Como você vê? Com que olhos você enxerga a diferença de idade nos relacionamentos? É isso que nós vamos ver. Bem, lembrando que, antes de mais nada, a sociedade atual já não vê com tanto preconceito, né, esta questão como via antigamente. Antigamente, quem ia ter um relacionamento desse tipo, tanto o homem contra a mulher, uma diferença, né, muito grande, significativa, já deviam estar preparados para ouvir frases como: nossa, ele poderia ser seu filho. Não, que é isso? Você não está vendo? Ela poderia ser sua filha. Ah, esse casal não vai ter futuro nenhum. Olha isso aí, olha aí. Um parece pai do outro, parece mãe do outro. Isso não vai chegar a lugar nenhum. E tantas outras frases preconceituosas ou jocosas, né, que a sociedade fazia. Claro, ainda, né, tem algumas pessoas que ainda emitem esses juízos de valor que realmente vêm abater a autoestima tanto do homem quanto da mulher no relacionamento. E você? Como você vê isso? Vamos dar início falando que, segundo os especialistas do assunto, um relacionamento ele pode ter aproximadamente até 5 anos de diferença, tanto do homem e até da mulher. Para que não haja muita desavença, muitas discordâncias de ideias, 5 anos é uma ideia perfeita. Por quê? Porque tanto os interesses dele, como os interesses dela, a vivência dele, como a vivência dela, estão ali no mesmo patamar. Quer dizer, os assuntos que é pertinentes a um também são assuntos ainda pertinentes a outro. Então eles vão poder estar falando sobre os mesmos assuntos, as mesmas preferências, né? Os seus heróis, os seus cantores, os seus projetos. Estão mais ou menos tudo ali. A linha política deve estar mais ou menos tudo ali, devido a 5 anos não ser muito grande, né? Não dá uma diferença muito grande dentro do que pensa um e do que pensa outro. Claro, nós conhecemos casais que têm 10 anos de diferença, casais que têm 15 anos de diferença, até 20 anos de diferença, e nós vemos o comportamento deles, né, a união deles, né, como um complementa o outro, né, como um alicerça o outro, e a gente não vê diferença nenhuma, né? Às vezes até mesmo um complementa o outro de uma tal maneira que o aspecto físico fica até relevado a segundo plano. Quando você se dá conta que é um casal que tem uma diferença grande de idade, você fica até surpreso, você fala, nossa, não parece, né? Tal é a afinidade de ideias, né? A alegria, a confiança, né, que o casal passa quando está perto da gente, quando estão fazendo seus afazeres, os seus compromissos profissionais. Então nós vemos que, na verdade, o problema não está na diferença de idade. Porque se você analisar, quantos casais que você conhece que tem a mesma idade, ou 2, 3, 4 anos de diferença, mas não deram certo? Pare e pense um minuto. Você ficou assombrado, né? Talvez mesmo dentro da sua família, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, talvez até seus pais casaram dentro da mesma faixa de idade e agora estão separados. Já parou para pensar nisso? Então, qual é o segredo? Qual é o segredo para que o casal permaneça firme, permaneça unido,
ainda que tenha uma grande diferença de idade. Já parou para pensar? Chegaram a uma conclusão? Exatamente. Segundo os especialistas, terem os mesmos valores, os mesmos projetos. Este é o grande segredo para um relacionamento de sucesso. Ou seja, os dois devem ter a mesma linha de pensamento, né? Aonde querem chegar, os sacrifícios que farão para chegar lá, né? O que abrirão mão para chegar lá. Se o casal estiver antenado nessa mesma linha, com certeza, independente da faixa de idade, independente da diferença da idade, isso não fará diferença nenhuma, porque um complementará o outro, um alicerçará o outro, um dará forças ao outro, um complementará a visão do outro e juntos, fortes, entrelaçados, chegarão ao mesmo objetivo comum. O que não acontece quando as pessoas são da mesma idade, mas pensam diferente. As pessoas são da mesma idade, mas um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Um quer ir ao norte, outro quer ir ao sul. Não adianta. Por mais que sejam belos, por mais que sejam pessoas cheias de energia, por mais que sejam pessoas cheias de sonhos, não chegarão a lugar algum. Pense num cabo de força, um fazendo força para um lado e o outro fazendo força para o outro lado. Não chegarão a lugar nenhum. O casal, para chegar a algum lugar, deve ter o mesmo senso de valor, sabe, a mesma objetividade. Nós vamos chegar até lá, vamos nos unir, vamos passar necessidade, vamos. Vamos ouvir coisa que não deve? Vamos. Mas os nossos valores e os nossos objetivos são os mesmos. Vamos conseguir. Quando o casal pensa desta maneira, naturalmente não há nada que os segure, não há nada que os faça tropeçarem e não há nada que os faça desviarem do seu foco. Casal que tem o mesmo foco chega até o final com muito sucesso. Eu vou dar também 2 dicas muito legais para que você observe como a diferença de idade pode ajudar ou pode atrapalhar. Geralmente, quando há uma diferença de idade, como eu falei no início, um pode ter uma visão de mundo, outro pode ter outra, porque viveu numa época em que o mundo virava de um jeito e o outro, pela sua idade, o mundo virava de outro. Então, nesse momento, para que o casal continue unido, firme em seu propósito, com valores semelhantes, quando um externa uma opinião que é diferente do outro, não é para ter o cabo de força, mas um deve reconhecer que não é questão de ser certo ou errado. A questão é que o mundo dele gira dessa maneira por causa da sua idade e dos valores que ele tinha naquele tempo, do assunto que vocês estão conversando. E o outro também, o mundo girava daquele jeito, daquela maneira, quando ele tinha aquela idade e passava por aquele problema ou passava dentro daquele sistema que o mundo estava passando naquele momento. Por isso, ele adquiriu esses valores e o outro adquiriu outros valores. Estão errados? Não. Apenas a vivência de mundo, pelo que eles passaram, os leva até essa conclusão e até essa conclusão. Como, então, ter sucesso? Tendo jogo de cintura, tendo sensibilidade, querendo muitas vezes, entre aspas, perder para que o casal ganhe. Sem isto, não irão para frente. E por último, para que a gente termine essa introdução do namoro de sucesso, ou seja, da nossa escola de namoro, que vamos começar a partir de hoje, aliás, já estamos começando, a última dica. Lembra que falamos no início? As pessoas, às vezes, podem emitir uma opinião chocosa, preconceituosa, que venha abater o ânimo, entristecer o casal. Quando isso acontecer, não se deixem abater jamais. Não. Reajam com elegância, reajam com firmeza, reajam com muita paciência, sabendo que enquanto durar esse relacionamento, na qual eu particularmente espero que dure a vida toda, enquanto durar, vocês poderão sempre ser alvos de tais pessoas. Que, na verdade, se nós pararmos para analisar, esconde ali uma certa inveja, né? Um certo orgulho de reconhecer que todo tipo de relacionamento, independente da idade, pode dar certo, desde que as cabeças estejam sempre com o mesmo objetivo. E aí, gostaram? Muito bem, vamos encerrando então o primeiro capítulo da nossa escola de namoro, né? Esperando que essas dicas aí já estejam começando a agitar você, a te dar mais alegria, né? A te dar um pouco mais de noção das coisas, né? Vendo que nesse início de papo não é a diferença de idade, é a diferença de objetivo que pode atrapalhar e até terminar esse relacionamento. Ok? Nós vamos, no próximo vídeo, continuar ainda falando sobre a diferença de idade, né? No que pode ajudar ou não ajudar. Vamos falar na questão sexual, na questão do compromisso, né? Enfim,
vamos abordar ainda mais alguns tópicos nisso daí para fechar a questão da idade. E depois vamos avançar mais nesse assunto. Gostou? Muito bem, não esqueça, já dê aquele like ou dê o joinha, como preferir, né? Faça aquele comentário para que outros vejam a sua opinião sobre o assunto, para ajudar, quem sabe, outros casais que também estão numa diferença de idade, quem sabe estão passando por algum problema, alguma dificuldade nessa área, né? E eu tenho certeza que as coisas vão caminhar para um final feliz. Beleza? É isso aí. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo e estamos juntos. Espero você.